credível sobre um disco voador? Eu peço desculpa que eu sou muito cético nestas coisas. Nuno, o que é para si um relato credível sobre alguém que diz que viu um disco Por exemplo, voador? há pouco tempo fomos entrevistar um piloto comercial que, enquanto teve a sua profissão em Angola, teve um relato de um objeto voador não identificado. Portanto, isto é um piloto que está habituado a voar, tem conhecimentos tem alguns conhecimentos de astronomia, que está habituado a ver esses objetos e, portanto, ele teve um caso que foi corroborado por outras testemunhas que estavam no avião e que estavam também com ele dentro do cockpit. Não poderia ter sido às vezes oxigênio a mais dentro da cabine do avião? Não sei. Eu estou a tentar encontrar uma explicação científica, uma explicação... Claro, e essa busca... Não queria usar o termo lógica, mas... Essa busca deve ser feita, mas também não podemos tentar à partida avançar com hipóteses que são mais improváveis do que dizer que até um objeto voador não identificado de origem desconhecida. Portanto, naquele caso em concreto, foram pessoas... O avião estava a fazer um voo normalíssimo, não houve qualquer avaria no sistema, não houve qualquer avaria a nível de pressurização ou algo do género, e de facto viram um objeto extremamente luminoso que se aproxima do avião, esteve a brincar, entre aspas, com o avião, passou por baixo do avião, passou por cima, portanto teve um comportamento completamente diferente que aquilo que os aviões, que as aeronaves normais costumam ter. Portanto, isto são relatos que o seu nível de credibilidade são superiores a outros, porque há mais elementos e há melhores elementos para fazer a investigação. O problema são mesmo as explicações concretas para muitas se vezes tornarem não consensuais. Vezes. Por todo o mundo é frequente ouvir relatos de pessoas que juram ter visto OVNIs. Portugal não é exceção. A ciência acaba muitas vezes por encontrar explicações concretas para fenómenos muito estranhos. Muitas vezes há situações que ficam por explicar. 000 9 or 8. 30 seconds. Objeto voador não identificado. OVNI, como indica o nome, podem ser objetos que voam pelos céus e dão origem a visões que espantam. Têm formas estranhas, luzes intensas e podem atingir grandes velocidades. Muitas pessoas garantem já ter visto um. Avistamentos que nem sempre são divulgados por medo, receio do ridículo ou pura descrença. Mas os relatos existem. Entrei dentro de casa, estava dentro do quarto, estava a despir a roupa e ao ligar a televisão, quando vejo um enorme clarão, essa luz absorveu-se toda, foi como se fosse absorvida novamente, reaproveitada, e fica suspenso um círculo por cima da copa das árvores, também por trás de mim. E tem-se uma noção de dimensão, e a coisa não é pequena. Quer dizer, o que se viam as luzes acima de tudo. Portanto, não a forma, coisa que transformou-se numa coisa pregante, e foi-se embora. Um aparelho grande, em forma de um charuto, tem cabaçata, aquilo faz assim, o formato é este assim. A forma de um charuto gordo. E depois vem para cima um bico. Era uma coisa com aspecto metálico, cor de alumínio de avião não pintado de um lado e cor de, digamos, de vinho tinto do outro lado, bastante escuro, com uma grelha equatorialmente a toda a volta. São coisas do outro mundo que por vezes o bom senso e a ciência conseguem explicar, muitas outras ficam pela dúvida. OVNI não tem que significar nave espacial extraterrestre, não tem que significar sinónimo de inteligência ou demonstração extraterrestre, apenas tem que ser levado à letra. E à sua letra corresponde ao objeto voador não identificado. Pode ter centenas de explicações. Vamos tentar encontrar pistas, é óbvio, é normal. Marcas no solo, depressões no solo, ervas queimadas. Sinais de OVNIs e fenómenos estranhos para quem vive na Terra. Indicações que fazem os humanos acreditar que eles andam por aí. Passamos aos telefonemas no nosso consultório. Temos uma chamada de Teresa Lopes, liga-nos da Amadora, tem 67 anos e está reformada. Bom dia, Teresa. Bom dia para si e para o seu convidado também. Ora bem, eu vi um OVNI e estava, como estou hoje, no pleno uso de todas as minhas faculdades mentais, intelectuais e visuais. Foi há cerca de 33, 34 anos, não posso precisar. A Teresa viu um objeto voador não identificado. E felizmente estava acompanhada, porque senão eu pensava que estava maluquinha. Mas estava acompanhada com dois amigos meus, vinhamos de uma reunião e junto ao estádio do Estrela da Amadora, que era onde eu morava ao tempo, vínhamos devagar a conversar, a comentar a reunião em que tínhamos participado, e eu acidentalmente olhei para cima. E por cima acima do estádio do Estrela da Amadora, não completamente imobilizado, mas a parar muito, muito levemente. Eu vi uma coisa e disse, digam-me que eu não estou maluca, olhem para cima, vejam o que é que vocês veem. Porque eu disse, digam-me que eu não estou maluca. E eles viram como eu vi.
Estão vivos os dois. Teresa, mas como é que a Teresa pode identificar? 32 anos, ela duvidou de mim e depois, um dia, acidentalmente, eu encontrei um desses meus amigos, ela estava comigo, eu disse, é verdade ou é mentira que nós vimos um OVNI por cima do Estado da Estrela? É verdade. E então, era um objeto ovalado, de facto, que emitia luz por todos. Até o meu cão está a pensar que viu também o OVNI. Tinha uma luz muito brilhante, nós ficámos os três estáticos a olhar para aquilo, que é isto, e depois o objeto começa lentamente, mas muito lentamente, a elevar-se e acaba por desaparecer por cima da Serra de Monsanto. Portanto, nós vimos perfeitamente desaparecer. Eu tenho a certeza que vi um OVNI, tenho a certeza que estava sóbria, tenho a certeza absoluta daquilo que vi, tanto como chamo Maria Teresa Caiado Lopes. Teresa, obrigadíssimo pela sua participação. Teresa ligou-nos da Amadora, viu um OVNI. Diogo Severino, tem 19 anos, é estudante e liga-nos do Seixal. Bom dia, Diogo. Bom dia. É o seguinte, há uns anos atrás, quando me encontrava a passar férias, tinha cerca de 10 anos de idade, encontrava-me a passar férias na Serra Algarvia, no concelho de Castro Marim. E é o seguinte, numa dessas noites de agosto, eu encontrava-me juntamente com a população a conversar, que era um meio pequeno, era uma zona mais ou menos agrícola. E o que acontece? Começamos por ver, e o céu estava completamente límpido, e começamos por ver uma série de objetos mais ou menos redondos, com uma cor de luz intensa, a desaparecerem e aparecerem no céu, e em movimento horizontal, de um lado ao outro, que desapareciam e apareciam. Nós acabámos por ficar a observar esses objetos que continuavam sempre a manter esse movimento, até que acabaram por desaparecer 10 minutos depois. Nessa noite mesmo, contam-nos, no outro dia assim contaram-nos que uma série de objetos caíram perto de Castro Marim, num clube de caça, onde havia uma festa, acabaram por cair uma série de objetos e que foram, contam-nos, e que foram levados para não se sabe para onde. E foi o que eu vi nessa noite. E não pode ter sido estrelas, porque toda a gente viu, não pode ter sido estrelas cadentes, não pode ter sido outro tipo de objetos. O que parecia mesmo, eram OVNIs, são objetos voadores não identificados. Muito obrigado, Diogo. Participação de Diogo Severino, que nos ligou do Seixal. Entretanto, recebemos um e-mail no nosso endereço consultorio@tvi.pt, um e-mail de Miguel Garcia, de Palmela, que nos diz, aliás, deixa uma pergunta ao nosso convidado. Gostaria de saber qual a opinião do convidado em relação aos OVNIs na Serra da Arrábida, em Setúbal. Qual a mística que aquele lugar tem, segundo alguns testemunhos sobre o tema, que afirmam ter visto OVNIs no local. É a questão que este nosso telespectador lhe coloca, Nuno. Nós já tivemos alguns casos que investigámos nessa serra e, de facto, parece haver locais em Portugal onde há maior incidência de observações. Nomeadamente, por exemplo, a Serra da Gardunha também, onde nós fizemos investigação de campo, passámos lá alguns dias, entrevistámos a população daquele local. Eu não lhe posso dizer porque é que nesses sítios existem mais observações. Não lhe sei dizer se são fenómenos naturais, possivelmente poderão até ser. O que é facto é que nesses sítios são vistos fenómenos OVNI com mais intensidade do que outros. Em relação à Serra da Gardunha, por exemplo, lá está, são pessoas que viram fenómenos luminosos, uns no céu, outros sobre o terreno da própria serra, e para os quais nós não encontramos uma explicação. O que não quer dizer que no futuro hajam novas descobertas da ciência, por exemplo, novos conhecimentos que são adquiridos, como aconteceu recentemente com a questão dos plasmas, em que se fez um estudo, inclusive a Força Aérea Inglesa chegou à conclusão de que a existência de plasma na atmosfera em algumas condições poderia proporcionar a observação de fenómenos idênticos ao fenómeno OVNI. E, portanto, aquilo que nós fazemos é recolher os casos, recolher a informação o mais fidedignamente possível, na espera de que no futuro haja algum avanço em alguma área para a explicação desses fenómenos. Eu tenho que lhe fazer uma pergunta muito concreta. Acredita em vida extraterrestre? Eu acredito na possibilidade de vida extraterrestre, mas são dois âmbitos completamente distintos. A procura de vida extraterrestre no universo pertence à astrobiologia. O fenómeno OVNI prende-se com, portanto, e a investigação do fenómeno OVNI prende-se com a investigação exatamente dos objetos voadores não identificados. Não há uma relação. Mas admito que haja vida extraterrestre noutros planetas, admito que existam civilizações mais avançadas do que nós, admito a possibilidade deles até virem cá e de alguns OVNIs poderem ser a manifestação dessa civilização ou civilizações. Admite, por exemplo, as pessoas que